Olá pessoal, tudo bem? Atualizando aqui a análise que foi feita no dia 1º, algumas coisas se confirmaram, né? No dia 1º foi feita a análise aqui com a taxa a 4,25, mostrando uma tendência de queda, e isso se confirmou, né? Pelo menos até agora. A taxa chegou a 4%, então isso já gera um ganho interessante, significativo. Mas enfim, o objetivo aqui é mostrar que para quem está com uma visão especulativa do Tesouro, em tese confirmou aqui o momento de venda, até sexta-feira deve baixar um pouco mais a taxa de juros no Tesouro, então quem está posicionado e estava especulando, talvez seria oportunidade de venda. Mas o ponto interessante é que o spread ele se mantém ainda nos 5% mais alto históricos, né? Caiu um pouquinho aqui em relação à análise do período anterior. E eu adicionei aqui um ponto interessante, que ao invés de trabalhar o spread em valores nominais, né, por exemplo, 3,63% a mais, criei aqui um indicador relativo, ou seja, dividindo o Tesouro Direto pela taxa Selic, naturalmente em termos reais, né, descontada já a inflação. E o que chamou a atenção é que o Tesouro Direto, em termos relativos, ele está 10 vezes o que a Selic está refletindo. Então nós temos aqui uma taxa real próxima na casa de 0,5%, né? Ou seja, 2,25 com inflação atual de 1,88, isso deve cair ainda mais, e nós temos uma taxa real na ordem de 4%. Ou seja, o Tesouro Direto está pagando aproximadamente 10 vezes o que você conseguiria numa taxa de renda fixa tradicional no banco. E isso só aconteceu, ou melhor, nós estamos aqui em 0,92% das vezes que isso aconteceu, ou seja, nós estamos no topo dessa avaliação relativa, e em valores nominais em 5%. Então isso reforça a análise de que a tendência de queda da taxa do Tesouro Direto, ela ainda persiste. A não ser que aconteça um caso fortuito aí, e que a crise possa gerar um pânico e o pessoal colocar o dinheiro no bolso. Naturalmente, a taxa do Tesouro tende a ter esse problema. Em relação à análise que foi feita aqui sobre as curvas se juntarem, a taxa Selic ela continua caindo, naturalmente, né? E a taxa do Tesouro também. Novamente confirmando aqui a ideia de que as duas curvas devem se juntar em algum momento, e aí a expectativa é de que o Tesouro Direto caia um pouquinho mais antes da taxa Selic voltar a subir. E aí isso reflete em ganhos maiores. Então, em resumo da história, nós temos aqui um ponto de saída já para quem estava especulando com o Tesouro Direto, mas particularmente acredito que a taxa do Tesouro deve cair um pouquinho mais, talvez lá para os patamares de 3,6, e isso deve gerar pelo menos um ganho aí de aproximadamente mais 8% ou 10% aí até o final do ano. É isso, pessoal. Abraço e bons investimentos.